Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática. Eu sou a professora Manuela Franco e agora a gente vai fazer a leitura dos conteúdos da nossa aula de hoje. Aula 58, objeto de conhecimento, números racionais na forma decimal e finita. Detalhamento, adição e subtração com números racionais na forma decimal. Então, vamos lá dar início à nossa aula? A gente já sabe somar os números naturais, que são aqueles números que a gente mais utiliza, né? Começando do 1, passando pelo 2, pelo 3 e assim sucessivamente. A gente já sabe somar e subtrair esses valores. Agora a gente vai aprender a somar e subtrair os números decimais. Acompanhe aqui comigo na cartela. Então, para somar e subtrair números decimais, o que a gente vai fazer? Vamos entender primeiro o que é a adição, né? Ou a soma. Ela é o processo matemático de juntar duas ou mais quantidades. Então, a gente está juntando ali, a gente está somando quantidades quando a gente realiza a adição. E a subtração? A subtração é o processo de retirar uma quantidade de outra. Por isso, a gente vai usar lá o sinal de menos, porque a gente vai estar tirando uma quantidade de outra para a gente realizar a subtração. Mas como a gente vai aprender a adição e subtração com números decimais, a gente vai ver aqui um vídeo agora que vai mostrar em que situação a gente poderia utilizar adição e subtração de números decimais. Vejam o vídeo. No vasto e misterioso cosmos, onde as estrelas brilham como diamantes na escuridão, há uma medida que nos ajuda a compreender a imensidão do universo, o ano-luz. Mas o que é um ano-luz? Bem, imagine que a luz, essa velocista do universo, pode viajar incrivelmente rápido. Um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano viajando a essa velocidade estonteante. Então, quando olhamos para o céu noturno e vemos uma estrela que está a, digamos, 10 anos-luz de distância, estamos vendo a luz que saiu dessa estrela há 10 anos. É uma medida que nos ajuda a compreender a vastidão do espaço e a perceber quão longe estão os astros que pontilham o céu. O ano-luz, uma unidade de medida que nos lembra quão magnífico e infinito é o cosmos que habitamos. Olha só que legal esse vídeo, né? Você aí, já tinha ouvido falar dessa palavra ano-luz? Quando a gente está contando essa quantidade aí de anos-luz, a gente pode imaginar que isso é uma medida de tempo, né? Já que tem a palavra ano ali, a gente pensa que é uma quantidade de tempo que passou. Mas vocês viram aí que o vídeo explicou que ano-luz não é uma medida de tempo, mas é uma medida de distância, uma medida linear, que a gente pode considerar como a gente tem a vastidão do universo, né, são unidades de medida muito grande, a gente usa aí o ano-luz para facilitar os cálculos e o entendimento. Então, para a gente praticar, vamos aqui para a nossa cartela fazer um cálculo utilizando os anos-luz. Antes, vejam aqui comigo a adição dos números decimais. Imagine que você está em uma expedição espacial explorando planetas distantes. Se eles estão distantes, olha só, temos a distância de planetas. Então, imagina que tamanho é essa distância. Uma distância da magnitude dos anos-luz. Por isso, a gente vai usar essa medida. Para registrar as distâncias percorridas com precisão, você precisa usar números decimais. Então, além da gente utilizar
a medida de anos-luz, a gente também vai praticar aqui o cálculo com os números decimais, para a gente ter uma maior precisão. E como é que a gente faz essa adição de números decimais? Para a gente adicionar números decimais, é como se a gente fosse somar distâncias nessas viagens espaciais. E aí, quais são os passos que a gente precisa fazer? A gente precisa alinhar as vírgulas e somar cada casa decimal. Os décimos a gente soma com os décimos, os centésimos a gente soma com os centésimos, os milésimos com os milésimos e assim por diante. E agora sim a gente vai praticar alguns exemplos intergalácticos. Olhem aqui o nosso primeiro exemplo. Viajando 4,2 anos-luz e mais 1,7 anos-luz, qual a distância total percorrida? E agora, a gente vai precisar fazer uma soma, uma adição ou uma subtração. Olha, a gente precisa do total. Primeiro, viajaram a quantidade de 4,2 anos-luz e depois a quantidade de 1,7 anos-luz. Se a gente quer saber o total, a gente vai fazer o quê? A gente vai somar essas quantidades, tá certo? Então, vamos somar aqui 4,2 com 1,7. Mas como é que eu vou fazer essa conta? Como que eu vou proceder para realizar esse cálculo? Bom, a gente viu ali na orientação que a gente precisa alinhar aqui cada um dos termos. Vou repetir aqui o primeiro valor, que é o 4,2. E depois a gente vai somar com o 1,7. Então, olha só. A gente deve ter como base sempre a vírgula. Vejam que a vírgula deve estar aqui alinhada. Qual é o valor que vem após a vírgula? É o décimo. Então, o décimo está aqui, ó, alinhado com o décimo. E o valor que está antes da vírgula? É a parte inteira. Então, vejo que está alinhado aqui também. Como já está tudo alinhado, agora a gente vai somar. E a gente soma normalmente, como se aquela vírgula não tivesse ali, mas ela vai estar presente ali no resultado. Então, nós somamos 2 mais 7, que dá 9. A vírgula a gente vai deixar na mesma direção. E 4 mais 1, 5. Então, vejam como é simples a gente realizar uma soma de números decimais. Então, vejam que é bastante simples a gente realizar essa soma. 4,2 mais 1,7 é igual a 5,9, ok? Viram só como é simples a gente fazer a soma de números decimais? E agora, o que é que a gente vai fazer? Vamos exercitar o nosso exemplo? Vejam aí. Agora a gente vai ter mais uma viagem intergaláctica, navegando por 3,14 anos-luz e depois 0,52 anos-luz, qual a distância total da jornada. Então, novamente, nós temos uma adição. Ó. A gente quer saber o total aqui de 3,14 anos-luz com 0,52 anos-luz. E aí a gente já pode fazer direto aqui. Vamos escrever o primeiro valor, 3,14, e vamos somar com 0,52. O que a gente precisa fazer? Alinhar. Aqui, ó, a vírgula com a vírgula, os décimos com os décimos, os centésimos com os centésimos, e a unidade aqui da parte inteira com a unidade da parte inteira do outro valor. E agora a gente soma normalmente. A gente sempre soma nesse sentido, da direita para a esquerda. Então, vamos somar 4 com 2, 4 mais 2 é 6. 1 mais 5,
também é 6. A vírgula fica aqui nessa posição e 3 mais 0, 3. Então, temos mais um exemplo aí bem simples de adição de números decimais. 3,14 mais 0,52 é igual a 3,66. Agora, a gente vai ver a subtração. Como que a gente vai desvendar a subtração? Nos números decimais, a subtração é como se a gente fosse ajustar a rota da nave espacial. A gente também vai alinhar as vírgulas, isso é extremamente importante, a gente alinhar a posição das vírgulas do número ali que a gente está subtraindo, e subtraímos cada casima decimal, décimo de décimo, centésimo de centésimo e assim por diante. E agora, vamos praticar com alguns desafios? Temos aqui o nosso primeiro exemplo da subtração. Sua nave espacial já percorreu 8,3 anos-luz. Então, vamos anotar essa informação importante. Mas ela precisa ajustar a rota e diminuir 2,4 anos-luz. Qual a nova distância percorrida? Então, aqui, interpretando essa questão, vejam que a nave já percorreu 8,3 anos-luz. Só que aí, a gente vai diminuir, a gente vai tirar dessa distância 2,4. Então, a gente já sabe que temos uma subtração. Vamos ter 2,4 aqui. E aí, nós vamos precisar subtrair. Fazer esse cálculo aqui, 8,3 menos 2,4. Como é que a gente faz para resolver isso? Primeiro, a gente vai resolver essa subtração aqui. Está alinhado, décimo com décimo. 3 menos 4. Isso aqui dá quanto? Dá para a gente resolver? Ainda não, né? Então, vou ter que pedir emprestado aqui uma unidade do 8. O 8 vai emprestar uma unidade, vai ficar só com 7. E aquele emprestou aqui para o 3, vai ficar com 13. Então, o 3 agora vale 13. E agora sim a gente consegue subtrair. 13 menos 4 é 9. A vírgula fica aqui na mesma posição. E agora a gente tem 7 menos 2. Não é mais 8, porque ele emprestou uma unidade lá para a casa decimal. 7 menos 2 é 5. Então, vejam, o resultado da subtração, 8,3 menos 2,4 é igual a 5,9. Vamos ver mais um exemplo para a gente fixar. Você viajou 7,12 anos-luz, mas precisa desviar da rota e diminuir 1,8 anos-luz. Qual a nova distância percorrida? Aqui nesse exemplo, a gente tem que ter uma atençãozinha para um detalhe. A gente já sabe que a gente precisa fazer essa conta aqui. 7,12 menos 1,8. Então, a gente vê que o 7,12 tem 2 casas decimais e o 1,8 só tem uma casa decimal. Como é que a gente vai resolver esse problema? A gente vai fazer a subtração normalmente. Vamos pegar aqui o 7,12 menos 1,8. E onde é que vem esse 8? Ele fica aqui na direção do 1 ou ele fica na direção do 2? Ele vai ficar na direção do 1. Por quê? Porque ele está ali na posição dos décimos. Então, ele deve ficar alinhado aqui com o décimo do 7,12, que é o 1. E aqui na casa dos centésimos? O 1,8 não tem a casa dos centésimos, mas a gente pode completar essa casa com o 0, que não vai fazer diferença. Então, vejam, 7,12 menos 1,8 é o mesmo que 7,12 menos 1,80. 1,8 e 1,80
tem o mesmo significado, é o mesmo valor. Então, agora a gente vai resolver essa subtração, como a gente já sabe fazer. Primeiro, a gente resolve aqui a casa dos centésimos. 2 menos 0, 2. Agora, a gente vai resolver a casa dos décimos. 1 menos 8 não dá para a gente resolver, então a gente vai ter que pedir emprestado lá do 7. Ó. Então, o 7 vai emprestar uma unidade aqui. Aqui vai ficar valendo de 11. E como o 7 emprestou uma unidade, ele fica agora só com 6. E agora a gente resolve essa subtração. 11 menos 8, 3. A vírgula aqui na mesma posição. E 6 menos 1, 5. Então, o resultado dessa subtração, 7,12 menos 1,8, ou 7,12 menos 1,80 é igual a 5,32. Então, vejam que fazendo com cuidado, resolvendo aí, prestando atenção nos detalhes, a gente consegue chegar ao resultado de uma subtração com números decimais. Agora, a gente vai ver mais uma situação onde a gente vai usar o cálculo com números decimais. Acompanhem comigo o vídeo. Professor Paulo, sempre atento às suas necessidades, abastece seu carro regularmente para garantir que nunca falte combustível em seus compromissos. No primeiro abastecimento do mês, ele adiciona 45,3 litros ao tanque. No segundo abastecimento, o professor Paulo coloca mais 38,7 litros. E no terceiro e último abastecimento do mês, são adicionados 42,5 litros ao tanque. Após os 3 abastecimentos, o professor Paulo faz as contas. Qual foi a quantidade total de combustível que o professor Paulo colocou no carro durante o mês? E aí, agora, a gente vai ajudar o professor Paulo a descobrir quanto que ele gastou, né, por mês, quantos litros de gasolina ele colocou lá no seu carro. Acompanhe aqui comigo na cartela para a gente fazer essa soma. Então, olha só, qual foi a quantidade total de combustível que o professor Paulo colocou no carro durante o mês? Primeiro foi 45,3 litros, depois 38,7 litros e depois 42,5 litros. Como que a gente faz para somar essas quantidades? A gente vai somar aqui os números decimais. 45,3 mais 38,7 mais 42,5. Vejam que todos esses valores têm apenas uma casa decimal. E essa casa decimal está o quê? Alinhada, ó. Está alinhada aqui. As vírgulas também estão alinhadas. A unidade está alinhada. E a dezena também está alinhada. Então, a gente pode realizar a soma normalmente. 3 mais 7, 10. 10 mais 5, 15. Então, aqui fica o 5 e sobe uma unidade para cá. Aqui já é a posição da vírgula, sempre na mesma direção dos valores que a gente está somando. E aí, a gente vai somar agora 5 com 8, que dá 13. 13 mais 2, 15. Mas ainda temos que somar com esta unidade aqui, que veio lá das casas decimais. Então, 15 mais 1, 16. E aqui vai subir uma unidade para a casa das dezenas. Agora, a gente vai somar 4 com 3, que dá 7. 7 mais 4, 11. E agora, mais 1. 11 mais 1, 12. Então, aqui está a nossa resposta. O professor Paulo utilizou nesse mês aí 126,5 litros de gasolina. Então, vejam que a gente tem aí mais uma aplicação do cálculo de adição de números decimais. E qual é uma outra situação que a gente também pode usar os números decimais? Seja para somar, seja para subtrair. Vamos ver um vídeo aqui que vai mostrar uma situação dessa para vocês.
Então, o vídeo mostrou aí a altura do professor Emerson Marão e também a altura do professor Paulo Alves. A gente viu que quem é mais alto é o professor Emerson Marão. E quais foram as medidas que a gente observou ali? A gente observou uma medida de altura, onde a gente tem a parte inteira, que é em metros, e a parte decimal, que corresponde a centímetros. Mas se a gente quiser usar toda a unidade em metros, a gente vai usar o número decimal. E agora, o que a gente vai fazer com esses valores? Vamos realizar adição e subtração, né? Vamos ver primeiramente aqui o que a gente precisa fazer no item A. Olha só quais são os dados que o vídeo passou para a gente. Que o professor Emerson mede 1,85 de altura e o professor Paulo mede 1,72. Importante, a unidade aqui é o metro. Então, a gente só vai poder somar ou subtrair um valor se eles estiverem na mesma unidade, que é esse caso aqui. Então, nós vamos somar 1,85 com 1,72. Mas antes, o que a gente precisa verificar? O alinhamento. A vírgula aqui, ó, tem que estar alinhada com o primeiro valor, com o segundo valor e com o resultado. Aqui a casa dos décimos também está alinhada. A casa dos centésimos também está alinhada. E a parte inteira também está alinhada. E agora, basta a gente somar os valores, começando sempre da direita para a esquerda. 5 mais 2 é 7. 8 mais 7 dá 15. Então, aqui só fica o 5 e sobe uma unidade aqui para a casa dos números inteiros. Aí a gente soma 1 mais 1, que dá 2, com 1 que subiu, 3. Então, a soma dos valores das alturas dos professores Emerson e Paulo é de 3,57 metros. Estamos somando metro com metro, então o resultado também vai ser dado em metros. Agora a gente vai fazer a subtração. Letra B pergunta: qual a diferença das alturas dos professores? Quando a gente fala em diferença, significa que a gente precisa realizar uma subtração. Então, a gente vai pegar o maior valor menos o menor valor. Então, nós vamos ter 1,85 menos 1,72. E o que a gente precisa fazer? Conferir o alinhamento. As vírgulas estão alinhadas, as casas decimais também, as casas centesimais também, e a parte inteira também está alinhada. Então, resolvemos normalmente a subtração. 5 menos 2, 3. 8 menos 7, 1. A vírgula aqui na mesma direção. E 1 menos 1, 0. Então, o resultado dessa diferença é 0,13. E qual é a unidade? Metros. Então, a diferença das alturas dos professores Emerson e Paulo é de 0,13 metros. Vamos ver agora um exemplo para a gente praticar também a soma e a subtração dos números decimais de um outro jeito. Mateus foi à padaria e gastou R$ 3,64 na compra de pãezinhos e R$ 8,76 na compra de mussarela fatiada. Para pagar essa compra, ele deu ao caixa uma nota de R$ 20. Quantos reais Mateus deveria receber de troco? Então, a gente tem aqui que fazer dois processos. Antes de saber quanto que ele vai receber de troco, a gente precisa saber quanto que ele gastou, né? Quanto que ele gastou ali? Ele gastou R$ 3,64 mais R$ 8,76. Por isso que a gente marcou esses dados ali. Então, a gente vai somar para saber quanto que o Mateus gastou. 4 mais 6, 10. Fica o 0 aqui. Sobe uma unidade para a casa das dezenas. 6 mais 7, 13. Com mais 1, 14. Fica o 4 aqui. E o 1 vai para
casa dos números inteiros. A vírgula fica aqui na mesma direção. 3 mais 8, 11, com mais 1, 12. Então, no total, olha só, o Mateus gastou R$ 12,40. Mas aí ele pagou com uma nota de R$ 20. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente precisa saber quanto que ele recebeu de troco, né? Então, nós vamos ter R$ 20 menos 12,40, que foi o valor da compra dele. E agora a gente resolve essa subtração. Sempre da direita para a esquerda. 0 menos 0, 0. 0 menos 4 não dá para a gente fazer. A gente vai ter que emprestar aqui do vizinho. Só que o vizinho também é 0. Então, ele vai ter que emprestar do outro vizinho. Então, o 2 vai emprestar uma unidade aqui para este 0. Como ele vai emprestar uma, ele vai ficar valendo de 1. E esse 0 aqui vai ficar valendo de 10, porque ele pegou aqui, ó, uma unidade da casa anterior. Só que ele precisa emprestar uma unidade para esse 0 aqui. Então, ele vai ficar valendo de 9. E esse aqui, que conseguiu finalmente a sua unidade emprestada, vai ficar valendo de 10. E agora a gente resolve as subtrações. 10 menos 4, 6. A vírgula na mesma posição. 9 menos 2, 7. E 1 menos 1, 0. O que significa esse 0,7,60? Isso aqui é o mesmo que 7,60. É o valor do troco do Mateus, é quanto ele recebeu de troco. Ele recebeu exatamente R$ 7,60. Agora, no item B, a gente tem essa pergunta. Para facilitar o troco, Mateus deu ao caixa mais 40 centavos em moedas. Quanto ele recebeu de troco? Então, ao invés de dar R$ 20, o Mateus deu R$ 20,40. Ó, ele deu mais 40 centavos aqui para facilitar o troco. E quanto foi a compra dele? A compra dele foi de R$ 12,40. Então, a gente vai fazer 20,40 menos 12,40. Olha aí como essa atitude do Mateus facilitou os cálculos para saber o valor do seu troco. 0 menos 0, 0. 4 menos 4, 0. A vírgula na mesma posição. 0 menos 2 não dá para a gente resolver. Então, a gente vai pedir emprestado aqui do 2, aqui fica valendo de 1, e aqui vai ficar valendo de 10. 10 menos 2, 8. 1 menos 1, 0. Ou seja, quando ele paga R$ 20,40, ele recebe exatamente R$ 8 de troco. E aí ele não vai ter o trabalho ali com as casas decimais, que na nossa moeda, no real, quem são as casas decimais? Eles são equivalentes aos centavos. Então, vocês viram aí várias situações onde a gente pode usar tanto a adição quanto a subtração com os números decimais. E essa foi a nossa aula de hoje.